Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, estamos em Tua casa, já louvamos o Teu nome, já intercedemos uns pelos outros, já oramos, já, ó Deus, fomos até ministrados também por uma palavra poderosa da parte de Deus, pela pastora Mônica. Nós aqui já fomos, ó Deus, recepcionados pelo Teu Espírito Santo, porque quando nós pensamos que a gente vem para a igreja para oferecer alguma coisa a Ti, o Senhor é que na verdade nos dá tudo, porque não há nada que possamos Te oferecer a não ser o nosso pobre coração, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas fragilidades, entregamos todas elas a Ti, colocamos diante do Teu altar a nossa pequenez, a nossa falta de fé muitas vezes, a nossa negligência, a nossa incredulidade, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas ansiedades, confiando de que o Senhor tem cuidado de nós, confiando de que o melhor do Senhor, o Senhor já fez, enviando o Teu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz, e Ele sendo o caminho para a nossa salvação, nos reconciliando com o Senhor, afastando de nós a Tua ira condenatória e aproximando de nós a graça salvadora. Mas essa graça, Pai, que é conhecida em todos os povos, em todas as gerações, entre todos nessa face da terra, nós Te pedimos que o Senhor venha se revelar mais uma vez, revelar essa vontade. Usa-me. Tu escolheste homens para falar da Tua palavra, seres humanos. O Senhor não escolheu os anjos. Então capacita-nos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso, tá? Então, eu peço que todos vocês repitam comigo, tá? O texto de Romanos, capítulo 15, do verso 5 ao verso 6, Romanos 15. Eu estou com a versão, acredito que é a NVI. Isso. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler todos juntos. Amém? O Deus que concede perseverança, só estou lendo só eu, diga assim. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Mas eu quero ler com vocês o versículo 6. É o versículo 5 e 6. Para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir essa leitura do verso 6. Para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a palavra que Paulo dá à igreja de Roma. Ele nunca foi nessa igreja, sabemos do contexto histórico, ele escreve, ele desejava ir, mas nunca foi. Mas ele escreve e ele diz, olha, que Deus conceda perseverança e ânimo. Duas coisas extremamente, André, fundamentais para todo crente, para todo cristão, toda pessoa que quer seguir, servir, adorar, ser um cristão aqui na terra, ele vai precisar de duas coisas: perseverança e ânimo. Porque o tempo todo você está sendo bombardeado, sim ou não? O tempo todo vem coisas para te desanimar. O tempo todo vem coisas para te frustrar. O tempo todo você pensa que uma coisa está indo bem, você pensa que uma coisa está dando certo, você menos espera, vem uma negativa, vem uma rebordosa,
O menino está bem de saúde, daqui a pouco adoece, vai gastar o que não tem de novo. E aí vai. É por aí. É assim que a banda toca. E quando menos espera, agora é o pai. E quando menos espera, depois é a mãe. E quando menos espera, é uma mãe. E aí vem. E a gente fica nessa situação complicada e difícil. Mas eu quero introduzir a mensagem, e essa fala minha aqui do texto de Romanos 15, do verso 5 ao 6, ainda não é a propriamente dita introdução, mas eu quero destacar aqui o seguinte. Logo no início da vida, uma das coisas que marcam a vida dos pais, tá? Dos tios, dos primos, e eu digo muito mais a vida dos pais, aqueles tios muito próximos, é quando um bebê fala pela primeira vez. Isso marca a vida de um pai e de uma mãe. O que foi que ele falou? Qual foi a primeira palavra? Me lembro que Caleb, quando ele disse papá, né? Papá. Ele me chamou, lógico, né? Passava o dia todinho com a mãe, mamando na mãe, mas quando eu papá. Então eu fiquei todo orgulhoso. Mas a verdade é que quando um filho, mesmo depois de grande, chama a gente papai, mãe, mesmo marmanja, né? Não existe nem marmanja, né? Mesmo depois de grande, quando chama mãe, pai, a gente vai como um bobinho. Só esse nome, mãe, pai, parece que derrete a gente, né? Eles já conseguem manipular a gente só chamando a gente pelo nome, pai, né? A Constituição da gente aí, o STF, botou agora legalmente responsáveis /pai. Estão forçando a barra, mas nada vai roubar. Nada vai roubar a maternidade, a paternidade. Porque foi Deus que criou. O homem pode querer inventar a lei do demônio, do que for, mas foi Deus que criou, querido. Deus fez, a mulher gerou, o menino diz, é minha mãe, é o meu pai. E nunca a minoria vai ser mais do que a maioria. Nunca, jamais. Jamais. Por mais que elas estejam dentro do poder infiltrada, elas sejam um cavalo do cão aqui na terra. Elas não são mais do que Deus. Porque maior é aquele que está em nós que é aquele que está no mundo. E aí tem gente que fica preocupado. Eu digo, eu não fico preocupado não, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tá? Eu só não concebo crente, né? Concordando com isso. Crente tem que se posicionar dizendo pai e mãe. E acabou-se. Um filho, quando nasce, ele é registrado por um pai e uma mãe. Acabou-se. Um crente tem que ter um posicionamento. Amém? O crente tem que ter um posicionamento só. Tá? E alguém que adota vai ser o pai e a mãe daquela pessoa. Tem gente que a gente nem adotou às vezes. Ela é um filho, ele é um filho de coração. Né? Chama de mãe, chama de pai, porque são filhos do coração. Não tem como roubar isso, gente. Mas a verdade é que a palavra pronunciada pelo aquele indivíduo pequenininho, pelo aquele filho, pelaquela filha já na adolescência, já na juventude, mesmo depois de velha, chamando pai, mãe, isso move a gente. A verdade é que a palavra, ela tem um poder extraordinário, sim ou não? A palavra, ela tem um poder de convencimento sobre assuntos. A palavra tem poder de persuasão. A palavra tem poder de atrair multidões. Sim ou não, queridos? A palavra tem poder de atrair multidões. E a palavra tem poder também de dispersar multidões. Então, nós precisamos entender o seguinte, que o poder do indivíduo, de um ser humano, está na sua língua. Em Gênesis, capítulo 11, diz que a humanidade falava uma só língua. E então eles disseram o seguinte: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo o topo chegue até os céus, e tornaremos
celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O Senhor percebe isso, o texto vai dizer que o Senhor desce, olha a construção, e depois o Senhor diz, olha, nós temos que confundir, porque se eles continuarem falando a mesma linguagem, ninguém segura eles. Veja, essa conclusão, quem chegou foi o próprio Deus, quando ele desceu e disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo do que eles podem fazer. Veja o que o próprio Deus chegou à conclusão. Veja o que o poder da fala unida, coesa, sem rupturas, pode gerar. Uma pessoa falando uma coisa é uma força. Uma multidão falando a mesma coisa é outra coisa. Por isso que hoje em dia se faz um abaixo assinado. Porque pega o nome de todo mundo ali, dizendo que todo mundo concorda com. Dizendo que todo mundo... Porque por mais pessoas falando sobre aquele assunto, então aquele tema vai se tornar relevante. E então, o Senhor disse, agora vamos confundir, agora não haverá restrição para tudo que eles quiserem fazer. Eles vão fazer tudo o que quiserem. Imagine só o poder que a palavra tem. Quando ela está unificada num grupo. Quando a palavra está unificada dentro de uma só visão. É muito importante isso. Por isso que nós temos que atentar para o poder que a palavra tem. A sua palavra, meu irmão, minha irmã, tem muito poder. Quando você abrir a sua boca, pese as suas palavras. Tenha responsabilidade com o que você for falar. Porque o que você fala tem um peso para a vida de um filho, para a vida de uma filha, para a vida de um esposo, para a vida da esposa. E às vezes, se você é líder de um grupo, o que você fala vai ter um peso, porque as pessoas estão te seguindo. Então, aquilo que você vai falar vai influenciar a vida daquelas pessoas. Então, isso tudo é muito importante. Ah, mas eu não lidero ninguém, mas você lidera você. Então, o que você fala vai lhe responsabilizar. Você conduz sua própria vida. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Aí Deus decide confundir a língua deles e espalha eles por toda a superfície da terra, e eles não conseguem mais terminar a obra. Eles não conseguem mais terminar aquela edificação. Por quê? Porque eles estavam falando e o outro não entendia, e o outro falava e o outro não entendia. E o outro falava, e aí agora eu não estou entendendo o que tu está falando, não estou entendendo. Então a obra ficou pela metade. A obra ficou pela metade. Então tudo isso é para introduzir o poder que a unidade e a palavra ela tem. Amém, queridos? A palavra ela tem um poder extraordinário. E por isso que Paulo vai dizer que Deus dê a vocês perseverança e ânimo para a igreja de Roma, mas isso se aplica a nós, e nos dê um espírito de unidade, para que com um só coração e uma só voz, uma só palavra, a gente consiga glorificar a Deus. Porque toda vez que eu não falo a mesma coisa, não tenho a mesma unidade com o meu irmão, eu não glorifico o nome do Senhor. Toda vez que a igreja, ela não fala a mesma língua, e ela não caminha com o mesmo coração, aquela igreja não agrada o coração de Deus. Aquela igreja não glorifica o nome do Senhor.
Isso é fato. Não sou eu que estou dizendo, não fique com raiva de mim. É Paulo. Paulo está dizendo que Deus dê a vocês unidade. Diga unidade. E para que haja unidade, nós temos que ter uma só voz. Amém? Vire para o seu irmão assim, uma só voz. Sabedores agora da importância da palavra, eu quero falar agora do efeito da palavra em nós, diga em nós, para nós e através de nós. Ok? Diga assim, o efeito da palavra para nós, aliás, em nós, para nós e através de nós. Por isso que eu coloquei um tema para essa mensagem. Eu coloquei vivendo a palavra. Porque quando você está vivendo a palavra, você vai viver a palavra em você, para você e através de você. Amém, queridos? Quando você vai olhar a palavra, né? Ou o termo palavra, na língua grega, para a gente, em português, aparece palavra. Mas na língua grega, ela é escrita de 3 formas. A primeira delas é logos, diga logos, que significa o quê? Palavra. A segunda, rema, que significa palavra. E a terceira, querigma, que significa palavra. Quando você lê na sua Bíblia uma palavra lá, né? Você não sabe o que está por trás. Se é logos, se é rema ou se é querigma. Mas nós, teólogos, vamos atrás. E aí a gente tem ferramentas que descobrem o sentido dessas palavras. E eu quero falar para vocês agora da palavra em nós. Diga a palavra em nós. A palavra, para que eu viva a palavra. Quem quer viver a palavra? Primeiro você precisa entender a importância da palavra. Você já entendeu? A palavra é poderosa. Amém, Dildinha? A palavra é poderosa. A palavra é extremamente poderosa e eficaz. Depois você tem que entender que você precisa viver a palavra. Você precisa viver o logos, o rema e o querigma. Porque a Bíblia fala dessas 3 palavras para a sua vida. Quem quer viver o logos de Deus? Quem quer viver o rema? Quem quer viver o querigma? Olha, você quer mesmo? Você sabe o que significa? Diga assim, se é de Deus é bom, pastor. Então pode vir. Mas veja, a palavra ela traz propósito. A palavra traz destino, André. A palavra ela traz direção. Amém, queridos? Amém? Então, quando você conhece a palavra, Jesus disse assim, é melhor que você nem conhecesse do que você conhecer e não obedecer. Porque você vai fazer tropeçar os meus pequeninos. Então é melhor que você amarrasse uma corda e uma pedra bem grande e se jogar no fundo do mar. Veja a comparação que Jesus faz com aqueles que escutam a palavra, conhecem e fazem errado. Ele vai dizer, vai vir juízo pela frente. E tem muita gente, não se iluda, principalmente no nosso meio, pagando preço alto. Porque escuta a palavra, mas não guarda a palavra. Diga, a palavra em nós. A palavra em nós. Amém, queridos? Para que eu possa viver a palavra, eu preciso conhecer o Logos de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Amém? Veja que texto lindo. Texto de João. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Texto conhecido, não é? No princípio era a palavra, e a palavra estava junto com Deus, e a palavra
era Deus. Não é? Pode botar aí, NVI. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Veja que coisa extraordinária. Ele era Deus e ele era, tá? Ele estava junto com Deus e a palavra era o próprio Deus. Então veja, queridos, a palavra que aparece aqui é logos, tá? E o que significa logos? Diga, conhecimento de Deus. Diga, a palavra em nós. A palavra em nós deve ser aplicada para nós conhecermos a Deus. Você é um crente, você é um servo, você é um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, você tem que conhecer a palavra do seu Pai. Você tem que conhecer a vontade do seu Pai. Você tem que conhecer a vontade de Deus. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, porque ele é vida. Quando você conhece a Deus, quando você conhece o Logos de Deus, você tem base. Amém? Tem sentido ou não? Base. Você já imaginou um crente que não conhece nada da Bíblia, querido? Nós não temos como romper uma vida na palavra sem conhecer a palavra. É básico, é fundamental. Mas eu amo, pastor, escutar a pregação. Mas ame também ler a palavra. Porque a pregação é a meditação de alguém sobre uma porção da palavra. Mas conheça a palavra. Leia a palavra. Deixe a palavra entrar em você. Diga a palavra em nós. Diga a palavra em mim. Porque nada rouba a palavra quando está dentro de você. O salmista vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Então a palavra em nós, ela nos sustenta. A palavra em nós, ela nos dá estrutura. E nós vamos ver em outras passagens da Bíblia essa palavra logos aparecendo. Saiu o semeador a semear e a semente, não é? É o logos de Deus. Aquela semente é o logos de Deus, tá? Alguém ama, guardará minha logos, guardará a minha palavra. Jesus está dizendo, se alguém me ama, guardará o meu logos, guardará a minha palavra. Eu digo isso, queridos, porque veja, na hora da raiva, se você não tiver a palavra de Deus guardada no seu coração, mas por que eu sinto raiva? Porque Deus fez você um ser humano com emoções. Você sente alegria, raiva, tristeza, ansiedade, não é? Euforia. Isso é normal, você é um indivíduo, você é um ser humano. Se você no momento da tristeza não tiver a palavra no seu coração, você vai duvidar, você vai murmurar, você não vai confiar. Diga a palavra em nós, diga a palavra em mim, diga o logos, o conhecimento de Deus deve estar internalizado em mim. Como eu adquiro esse conhecimento? Vindo para a igreja, vindo para os cultos, participando do estudo, não é? Participando dos cultos, dos seminários, ouvindo as pregações com atenção, lendo a Bíblia em casa regularmente. Então, quando João 17, o Senhor Jesus fazendo a oração sacerdotal, ele vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra, ele está dizendo, a tua logos é a verdade. Conhecimento de Deus para a tua vida é a verdade. Amém, queridos? Eu não entendo porque tem crente que não lê a Bíblia, não medita na palavra. E aí, quando vem qualquer vento de doutrinas, quando vem qualquer, sabe, ensinamento, leva aquela pessoa. Ou alguém que chega dizendo assim, mas eu acho que não deveria ser desse jeito, porque não lê a Bíblia. Aí, pega você que não está lendo a palavra, mas eu não estou dizendo que você tem que ser um teólogo. Não, ninguém está dizendo que você tem que ser um teólogo. Estou falando de ler a Bíblia.
Amém, queridos? Conhecer a palavra deve estar em nós. Amém? Me ajuda aí, tem um crente aí? Dá glória a Deus, irmãos, aí? Amém? Se anima, diga assim, eu quero, o Logos de Deus em mim. O que é que está dentro do teu coração? Mágoa? Ressentimento? Vingança? Ódio? Irai-vos e não pequeis. O ódio já é outra coisa. Não é? O ódio já é outra coisa. A ira é emoções. O ódio já é outra coisa. A palavra de Deus deve estar em nós. O Logos de Deus deve estar em nós. Tiago 1:22, diga, Tiago 1:22. Diz assim, sede praticantes do Logos. Porque quando eu tenho o Logos no meu coração, eu pratico o Logos. Amém? Eu só pratico o que eu internalizo. Eu só pratico o que eu conheço. Se eu não conheço, eu não vou conseguir desenvolver. Eu não vou conseguir desenvolver. O Senhor Jesus disse, erramos por não conhecer as Escrituras. Devemos conhecer a palavra. Ah, mas eu já conheço a palavra. Então renove o conhecimento da palavra. Eu já li a Bíblia toda, leia novamente. Porque a palavra se renova. O Logos de Deus é profético. Amém? Tem um crente aí? Crente faz zoada, irmão. Crente é barulhento. Amém, queridos? Acorda teu irmão aí, dá glória a Deus. Amém? Porque você está falando da palavra do Senhor. Quando Deus disse assim, raiar, ele disse, haja luz. Amém, queridos? E houve luz. Diga, a palavra de Deus é poderosa. Amém, queridos? Você sabe o que é você ter a palavra de Deus em você? Diga, é se tornar poderoso. Porque se eu tenho uma palavra de Deus em mim, eu posso dizer como o Salmo 128, que diz assim, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Amém, queridos? Posso dar uma glória a Deus aí? O povo está com a mão cansada, com a mão amarrada. Aplauda Jesus. Amém? Ajuda o pregador, ajuda o pregador. Aí? Ajuda o pregador aí, irmão. Eu sei que eu estou calminho falando hoje, estou falando mais pausado, né? Mas vamos lá. A palavra aqui é Logos, diga Logos. Conhecimento de Deus, revelação geral de Deus. É a palavra de Deus internalizada em nós. Eu preciso conhecer, eu preciso internalizar, eu preciso conhecer para praticar. Eu não posso ser ouvinte. Eu tenho que ser um ouvinte praticante. Eu só pratico o que eu conheço, André. Se eu não conheço, eu vou dizer assim, eu não sabia. A Bíblia diz assim, tá? Que quando o homem se casa, ele se torna uma só carne. Ou seja, ele está dizendo que a mulher e o homem se fundem em um só. Eu pergunto a você, tem muita gente levando isso a sério? Tem nada, queridos. E dentro da própria igreja, tá? Brigando, discutindo e dizendo, eu me divorcio e arrumo outro, aí arrumo outro e acabou-se. E a Bíblia está dizendo que quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Ou seja, o casamento, ele é indissolúvel. Ui. Então, presta bastante atenção, os pais aí, antes de entregar tuas meninas por menino. E as meninas, que hoje em dia não pedem nem aos pais mais, presta atenção com quem tu vai se casar. Porque para Deus, é para toda a vida. É a palavra. Amém, queridos?
Mas ele bate em mim, ele me espanca. Não, aí tu pega a porta de emergência. Amém, querido? Você vai pegar a porta de emergência, porque Deus não te chamou para o jugo de escravidão. Amém, queridos? Mas, fora isso, incompatibilidade, deixou a toalha, espremeu uma pasta, atrasou a feira, cortou a energia porque não pagou a conta, e vou me divorciar desse homem porque não sei o quê, não me dá um presente no meu aniversário, não me leva para um jantar, eu vou acabar com esse homem, não vai. Só, queridos, se você tem a palavra internalizada, você tem um princípio. Diga princípio, amém? E o princípio sustenta teu casamento. Não é nem o cara, não é nem a mulher. É o princípio. E Deus fala assim: ela obedece, ele obedece a minha palavra. Amém, queridos? Aleluia! Você quer dar esse prazer ao seu Deus? Do seu Deus dizer assim: ele não se divorcia, ela não se separa, porque ela guarda a minha palavra. Você sabe o que é você dar esse prazer a Deus? De dizer assim: eu sei o que ela tem dentro dela. Eu sei o que ele tem dentro dela. Eu chamei ela para santificação. Ela não vai fornicar antes do casamento, porque eu sei o que tem dentro dela. Eu coloquei dentro dela temor. Eu coloquei dentro dela temor à minha palavra. Ela é vaso meu, eu tenho ciúme dela. E aí quando o cara vai com a mão bobinha, ela diz: sai daqui, demônio. Satanás. Vixe? Dá um murro na tua cara. Porque ela tem a palavra. Diga assim: a palavra em nós é o que nos sustenta. É o Logos. É o conhecimento de Deus. O que é que te sustenta? É o pastor? Não. É as paredes da igreja bonita? É uma igreja cheia de ministério? É? Uma igreja cheia de ministério, cheia de evento, cheia de congresso e de conferência. É isso que sustenta você? Isso ajuda, porque dentro desses eventos vai ter a palavra. Mas se você não internaliza a palavra, diga a palavra em nós. Se você não absorve, você já viu alguém que parece que não absorve a palavra? Você já viu? É fácil a gente ver alguém, né? A gente não olha a gente, mas achar que alguém não absorve, a gente é fera. Sim ou não? Eu, pelo menos, sou expert. Às vezes a palavra vem, eu escutei um bocado de coisa, rapaz, guardei só uma coisa. O cara falou 1 hora, eu guardei uma coisa. Né? Mas durante 1 hora eu lembrei de 10 pessoas. Né? Mas da gente, a gente só guarda uma coisa. Eu achei interessante isso. Só uma coisa. Mas durante a mensagem do cara, 1 hora a gente lembra de 10 pessoas. Porque a gente sempre acha que alguém pode obedecer. E às vezes a gente acha que a gente já está obedecendo demais. Ou que a gente guarda a palavra. E aí o Senhor prova os corações. O Senhor prova. O Senhor provou Abraão. Satanás tentou o Senhor Jesus. E eles estavam firmes. Eles estavam firmes no propósito. Porque eles confiavam na palavra. Olha, o Logos, conhecimento de Deus, revelação geral de Deus, você precisa conhecer. Amém? Você precisa conhecer. Você precisa correr atrás desse prejuízo. Porque deixa eu dizer algo para você. No final dessa mensagem, você vai ser desafiado pela última palavra de Deus. Porque o tema da nossa mensagem é vivendo a palavra. Diga, qual é o tema da nossa mensagem? Tem crente dormindo. Vivendo a palavra. No final dessa mensagem aqui, você ia querer não ouvir. Porque a Bíblia diz que se você ouvir e não praticar, ou se você ouvir e escandalizar, tá feio do mesmo jeito. Então, não vai embora mais, porque não dá mais tempo. Vai ficar feio, nós vamos te julgar. Então, você vai ficar aí e você vai ouvir. Porque se o Senhor Jesus, por meio da sua palavra,
tocou 12 discípulos. Quantos discípulos? 12. Ele chamou 12. E ainda um era um traíra. Tá? Então, dos 12 mesmo, ele só tinha 11. Né? Tinha uns que nem acreditavam, só acredito vendo. Ou seja, era a galera, era o time dele. Ok? Um disse, eu vou contigo para onde for e tal. Tu tava com ele, eu tava não. Tu fala como uma louca, tu é uma louca. Eu nunca tive com esse homem. Era o time que tava com ele. Mas ele acreditava. É isso aí, queridos. Eu não sei por que vocês se frustram tanto e ficam dizendo para mim, a igreja do pastor. É a igreja do pastor. Jesus teve crente assim, querido. Amém? Para o meu conforto, Jesus teve crente em mim. Não é? Para o meu conforto, Jesus teve crente em mim. Aqui não tem crente em mim, não. Amém, queridos? Só tem crente bom, crente abençoado, hein, André? Crente cheio do Espírito Santo, cheio de oração. Crente fiel, dizimista. Ora, amém? Aleluia. Então vamos lá, queridos. Não brinca não, que às vezes o negócio é sério. Mas, se Jesus, através do poder da sua palavra, tá? Porque a palavra tem a palavra tem poder. Ele mudou o mundo. E essa mensagem chegou até nós. Então imagine o que ele pode fazer através do Logos de Deus na sua vida. Você sabia que hoje em dia estamos vivendo a era da desinformação com tanta informação? É a era da desinformação com tanta informação. Eu pergunto a você, queridos. Sério, é sério. Olha, isso eu fiz um curso semana passada e é interessante isso. Quantos membros tem na nossa igreja? 60, 50, 60, 70, 80? Não sei. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se somar as nossas redes sociais aqui, suponhamos que se somar as nossas redes sociais, ok? Somando as nossas redes sociais. Aí, Emily está vidrada, o assunto ficou moderno, ficou atual, né? Ela se interessou, ela ficou conectada agora. Se somar os nossos seguidores aí do Dinho. Tem quantos seguidores do Dinho? Quantos seguidores? 2.000. Olha aí, 2.000. Né? Se somar os nossos seguidores para quem tem aqui, tá? Eu não sei nem quantas, eu não fico olhando quantas pessoas têm seguidor. Mas, suponhamos que tem aqui, fala 10.000 pessoas. 10.000. Eu pergunto a você, queridos. Os meus membros, somando, eles têm 10.000 seguidores no Instagram. Tudinho, somando tudinho. Eu pergunto a você, nós somos uma igreja que evangeliza ou que ensina a palavra só para 60? Ou podemos ensinar a palavra para 10.000? Mudou ou não mudou essa igreja? Mudou ou não mudou, querido? Porque se eu pego meus 200, tu pega teus 1.000, tu pega teus 500, tu pega teus 300, tu pega teus 2, e tu todo dia derrama essa palavra. Você alcança sua rede social. Você evangeliza sua rede social. E você vai evangelizar juntamente conosco e com a missão de toda a igreja 10.000 pessoas por mês. E a gente muitas vezes fica pensando que precisa, as estratégias mudaram. Então, diga, é importante ter o Logos de Deus. Agora, outra palavra muito interessante é a rema. Diga, rema. Diga, a palavra em nós. Eu falei sobre... aliás, a palavra para nós. Eu falei sobre a palavra em nós. E eu estou falando agora a palavra para nós. Quando você ler na Bíblia, tá? A palavra rema, ela tem um sentido interessante. Ela já não tem um sentido conhecimento de Deus. Ela tem um sentido de finalidade, diga, finalidade específica, diga, comando, tá? Diga, sentença. Quando a palavra rema, ela aparece, ela não aparece para dizer conhecimento. Ela aparece para dizer
é uma ordem. Ela aparece para dizer, isso é uma sentença. Quando Pedro estava voltando de uma pesca fadada ao cansaço somente, e Jesus diz assim, volta e lança a rede. Pedro diz, Senhor, a madrugada inteira vocês conhecem o texto. Tentamos e foi difícil, mas sobre a tua rema, Pedro disse, sobre essa palavra, sobre essa ordem. Pedro falou a palavra rema. Por que Pedro não falou logos? Porque Pedro falou rema. Porque ele estava recebendo uma palavra específica. Toda vez que uma palavra ela é específica, ela é rema. Jesus estava dizendo, volta e lança a rede ao mar. Era uma ordem, era uma sentença, era um comando, Valdemir. Era um comando, lance. Pedro olhou e disse, rema. Você pode dizer nessa noite? Rema. Diga assim, sobre tua palavra, eu lançarei. O Senhor está dizendo assim, vai. Quando o Senhor está dizendo para você, vai, Ele não está te dando uma opção. Ele está te dando um rema. Ele está dizendo, faça. Amém, queridos? Tem um crente aí, pode dar um glória a Deus? Pode dar, amém? Então, queridos, olha que coisa interessante. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Mas veja a tradução no original. Porque nenhuma palavra, essa palavra é rema, vinda de Deus, será impossível. Veja que coisa interessante. Lucas 1:37. Coloca aí, Lucas 1:37. Porque nenhuma palavra vinda de Deus para você. Quem quer receber uma palavra específica? Amém, queridos? Você conhece a palavra de Deus? Amém. Eu conheço a palavra. Eu conheço as doutrinas. Eu conheço a doutrina da igreja. Eu conheço a doutrina. Eu conheço que só Jesus é o Senhor. Que o salário do pecado é a morte. Que Jesus vai ressuscitar. Vai vir buscar a sua igreja. Amém? Eu conheço a doutrina. Mas Deus tem palavras específicas. É o rema. Diga, é o rema. Amém, queridos? Deus está capacitando essa igreja para que você saia daqui dizendo, eu preciso ter base, eu preciso ter a palavra em mim, para que eu também esteja preparado para receber o rema. Porque para Deus, veja, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas palavras. Amém? Você pode catucar o seu irmão e dizer assim, acorda. Presta atenção, porque Deus tem uma palavra específica para você. Amém? Eu pergunto a você, o que é que Deus está falando com você de forma específica? Ah, pastor, nada. Não, ele está falando, é você que não está prestando atenção. Amém? Não, mas eu queria que Deus mandasse alguém para dar um recado. Não, Deus fala diretamente com você, querido. Ele fala diretamente com você. Ele fala. Ele salta a visão. Ele mostra. Ele te incomoda. Ele te desperta. Só que você não presta atenção. E aí, se você perder o rema, você perdeu o rema. Remou. Remou, querido. Passou. Passou, não perde o rema. Amém, queridos? Então, porque nenhuma palavra que Deus fala, tá? É impossível para ele. Porque essa palavra aqui, no original, é a rema. E quando ele diz, olha, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou abrir, eu vou te dar. Amém? Que tem algum crente aí? Amém?
Eu vou te dar, eu vou fazer, eu vou cumprir, tu vai viver. Irmãos, não há diabo dos infernos que se levante. Não há pessoa que se levante contra você. Porque ele está dizendo, eu falei e eu vou fazer. Nada é impossível porque eu estou te dando uma palavra específica. Tenha medo de qualquer coisa. Só não da palavra específica de Deus. Porque se Deus disse que vai fazer, ele vai fazer. Amém, queridos? Amém? Mas você precisa ouvir para ele fazer. Eu falei domingo. Quem não ouviu, quem não estava no culto, perdeu. Mas tem condições de ouvir no YouTube. Deus, ele não é como nós. Deus não é como nós. Mas Deus não é tudo. Não, Deus não é como nós. Nós pensamos, falamos e fazemos o contrário. Sim? Sim ou não? Eu vou fazer dieta. Eu pensei. Aí eu digo, eu vou fazer dieta. Eu falei. Aí eu chego na frente de uma padaria e digo, me dá um pão desse aqui. Me dá um sonho, me dá um salgadinho desse. A gente pensa, fala e faz o contrário. Deus fala e faz. Deus só faz o que ele fala. Amém, queridos? Aí eu pergunto para você, Deus tem compromisso com o quê? Com o que ele fala. Porque o que ele fala é rema. Amém? O que ele fala é rema. Ele disse para Pedro, lança a rede. Pedro disse, então, sobre rema, sobre tua palavra, sobre essa ordem, sobre essa sentença, eu vou fazer. Amém? Tá dando errado, tá dando tudo... Eu não tinha motivos nenhum para continuar. Amém, queridos? Tá? Eu só sei que, sabe, que nem Garrincha. Disseram para ele, como é que tu conseguiu ser esse jogador? Ele disse, eu fui fono. Fui fono. Às vezes a gente não tem explicação, queridos. Amém? A perguntar para mim como é que a gente conseguiu reformar essa igreja, se centenas e milhares, isso é estatística, amado, fecharam na pandemia. Como é que centenas e milhares na pandemia fecharam e o diabo pensou que disse, agora eu vou dar um golpe nele com esse vírus e essa crise financeira, agora ele desaba de vez aqui. E, querido, como é que a gente reforma? Como é que a gente faz uma coisa dessa? É o rema, queridos. É a palavra, estou contigo. Amém? Não te desampararei. Amém, irmãos? A gente fica com aquele sentimento, às vezes eu e minha esposa conversa, rapaz, a gente se endividou por conta da igreja. Não, queridos, eu fui fono. Amém? eu fui fono. Amém, amados? Como é que a gente reformou? Eu fui fono. Eu fui fono, irmãos. Eu digo igual a Garrincha. Amém? Eu só sei que eu fui fazendo. Eu só sei que a gente foi dia após dia aqui. Amém? E as irmãs cozinhando, o povo doando, o dinheiro chegando, e a gente foi fono. Amém, amados? Ah, mas a gente atrasou a nossa vida. Não, queridos, eu participei de um momento de Deus, um momento extraordinário. Amém, meu amado? Porque eu recebi um querigma. Amém? Eu nunca vou contar isso como um fracasso, porque eu me endividei por conta dessa obra. Eu nunca, porque foi um momento, porque Deus entra em momentos na nossa vida. Amém, queridos? Porque se você fosse esperar, tá tudo redondinho para Deus, Deus não faz isso, queridos. Num momento ele entra e conserta tudo. Num momento, mas Deus, como é que vai? Não, você vai, meu filho. Mas como? Tu vai. E tu vai fono. Amém, queridos? Ah, mas eu tirei de onde não tinha e fiz aquele... Você fez, e Deus... Queridos, deixa eu dizer algo para você. Você pode até não gostar de mim. E eu vou repetir essa frase aqui. Você pode até não gostar de mim. Tem pessoas que podem até não gostar de mim, mas tem que respeitar a minha história. Tem que respeitar por onde eu passei. Tem pessoas que até não podem... eu não gosto da cara que pode, fique tranquilo, mas você tem que respeitar por onde eu passei, meu amigo. Porque por onde eu passei, Deus confirmou os meus passos.
E tem homem nenhum que pode dizer, foi o diabo, foi Satanás que estava com ele, porque foi Deus que estava comigo. E não há ninguém que duvide disso, porque foi Deus que estava comigo. E como foi que você... Eu fui fono, meu irmão. Amém, queridos? Porque eu recebi um rema. Eu já ia dizer outra palavra. Eu recebi um rema, pastora. Eu recebi uma palavra específica. Então não tenho que contar isso como testemunho de fracasso. Eu tenho que contar isso como testemunho de vitória. Eu tenho que contar isso para as pessoas dizendo assim, enquanto o mundo estava fechando, eu estava abrindo e reformando. Enquanto centenas e milhares de igrejas fecharam, eu estava abrindo e reformando. E quando liberaram as portas depois da pandemia, eu abri um templo novo para essa comunidade receber o poder de Deus. A palavra de Deus foi num momento. Amém, queridos? Ah, mas quando eu tiver com o dinheiro, Deus vai dizer assim, é agora, dá tudo. Amém, queridos? Não, mas quando eu tiver, Deus diz, não, dá tudo. Naquele culto de missões dá tudo. Mas, não, você depende de mim ou não? Eu pergunto a você, você depende de Deus ou não? Hã? Você depende ou não? Porque se você, queridos, quer que a bênção chegue à tua casa? Seja fiel nos dízimos das ofertas. É princípio, amém? Diga, obedeça a palavra. Diga a palavra em nós. Ensina teu marido a ser fiel. Amém, queridos? Ensina teu marido a ser fiel. Diga, filho, ó, eu quero bênção. Eu não quero dívida, eu quero bênção. Eu quero milagre. Ensina teu marido a ser fiel. Amém? Pergunta a ele, você é auxiliadora? Pergunta, já tirou o dízimo, meu filho? Ah, porque Deus sabe nada, é princípio, a palavra em nós. Você quer ter parte de Deus na tua vida? Guarde o princípio. Viva o princípio. Amém? Amém? Ou você crê que se você der o dízimo, você vai passar fome? Hã? Será que você vai passar fome? Você recebe 1.000, devolve 100. Vai passar fome com 900? Deus vai deixar você passar fome com 900? Hã? E outra coisa, e as ofertas? E o pobre? E a viúva? E o mendigo? Cornélio estava entregando, querido, esmolas. Diz o texto que chegou a Deus. Sabia que tem pessoas que não servem ainda a Deus, mas elas já são olhadas por Deus assim, ó. Deus já está... Vou enviar minha palavra para aquele, para aquele, para aquele, para aquele, para aquele, para aquele. Porque são pessoas que se desprenderam, têm um dom de dar. E eu queria dizer algo para você, tá? De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir do rema. Ouvir do rema, essa palavra aqui, e o ouvir da palavra de Deus é rema. A fé vem pelo ouvir quando você escuta uma palavra de Deus. Você já escutou alguma palavra específica? Deus já te deu alguma promessa? Aí você não viu nada acontecer. Ainda não viu nada se cumprir. E aí você deixou de orar. Você deixou de crer. Tudo aconteceu o contrário. Continua confiando na palavra. Porque você recebeu o rema. Pedro disse, sobre tua palavra lançarei a rede. Diga assim, agora, a palavra, diga a palavra, através de nós. Eu falei sobre a palavra em nós, a palavra para nós, que é a rema, e a palavra através de nós. Diga, vivendo a palavra. É tremendo isso, sim ou não, queridos? Isso é desafiador. Eu podia encerrar por aqui, mas ficaria faltando uma grande lição para a nossa vida. E essa última, eu peço sua nobre atenção. Preste atenção. A palavra que eu quero trazer agora é a querigma. Diga, querigma. A palavra querisso é a palavra proclamar. Diga, proclamar. Pregar. Falar. Ensinar. É a palavra proclamar. É a palavra através de nós. Veja, você leu a palavra. Você aprendeu a palavra. Deus, além disso,
direcionou palavras para você. Rema. Deus disse, profetiza. Declara a minha palavra. Declara a minha palavra. Rema. Amém? Depois de você ter toda essa experiência com Deus, de ter a palavra dele no seu coração, de receber palavras específicas, Valdemir, e viver milagres, você declarar palavras, dizer, eu vou fechar esse mês e vai dar tudo certo em nome de Jesus. A minha vitória vai chegar, a minha cura vai chegar, o Senhor me prometeu, a salvação na minha casa vai chegar, esse fim do limite vai chegar. Você crê, irmãos? Amém? Eu não recebi nenhuma palavra, pastor, não escutei um anjo falando comigo, eu não prestei atenção. Se ele falou, eu não prestei atenção. Então vai para a Bíblia, ouvir as promessas que Deus tem para você. Amém? E vai declarar a palavra que Deus declarou para você, porque não há palavra que Deus falou que seja impossível para que ele cumpra. Porque toda palavra que ele fala é rema. Toda palavra que ele fala é rema. Amém? Mas você acha que Deus vai internalizar a palavra dele dentro do seu coração? Vai falar com você de forma específica. Tem pessoas aqui que Deus já falou de forma específica. Deus já deu palavra direcionada. Amém, queridos? Você é uma mulher que tem conhecimento, um homem que tem conhecimento. Tá? Você tem experiência. Você acha que Deus não vai agora querer falar com você ou através de você? Você acha que Deus vai pegar esse vaso prontinho, cheio de tesouro, porque a Bíblia diz que nós somos um vaso de barro onde o tesouro de Deus está guardado. Amém? Por que é de barro? Para que a gente não fique. E tem gente que fica, né? Tem gente que fica. É vaso de barro, mas fica. Né? Diz assim, amém, irmão? Acorda aí, Betânia. Olha, queridos. Diz assim, se liga agora nessa palavra, irmã. Segura essa palavra agora. Deus, Ele quer que você vá para o mundo inteiro e querigma, proclame o evangelho dele a toda criatura. Quando aparece a palavra proclamar, ela traz o sentido de um arauto. Eu vou falar do arauto. O arauto, ele era aquele que levava o recado do rei para a sociedade. Ele levava o quê? O recado do rei para a sociedade. O arauto não ficava de bobeira, pastor Valdemir. O arauto não ficava nas esquinas, na barraca, andando pelo meio da rua, passeando com o cachorrinho, levando o passarinho para... Não. O arauto, ele não era popular. O arauto, ele não vivia em lugares públicos à toa. O arauto, ele só aparecia num lugar e quando ele aparecia, multidões se reuniam, porque quando o arauto do rei chegava, era para dar algum recado do rei. A palavra proclamar significa arauto. Você é um arauto. Quando você chega em um lugar, pessoas vão querer ouvir você. Porque você tem uma palavra para dar. Você já percebeu, às vezes você ficou com vergonha, o Senhor disse, fala, libera. Vixe, sou eu, vai. E aquela pessoa passou e você, poxa, eu não falei. Porque a palavra, quem vive a palavra, André, tem a palavra, recebe a palavra e dá a palavra. Vamos lá. Quem tem a palavra? Quem vive a palavra? O tema da nossa mensagem é vivendo a palavra. Quem vive a palavra, tem a palavra, recebe a palavra
e transmite a palavra. Essas três coisas vão funcionar de forma coesa. Só quem não pratica isso é quem se desvia da palavra. Quem se desvia da palavra não guarda a palavra, não recebe palavra e nem transmite palavra. Mas toda vez que você guarda a palavra, Deus fala com você, rema, e você transmite a palavra. Então, o arauto, ele se reúne para declarar o que o rei está mandando dizer. Você é aquele que declara o que o rei está mandando dizer. O arauto não traz uma mensagem dele. O arauto não fala o que ele quer. O arauto fala e dá o recado do rei. O arauto dá o quê? O recado de quem? Do rei. Por que você fica nervoso na hora de pregar? E por que você fica com vergonha na hora de falar? Diga assim, eu não posso me envergonhar porque eu não estou falando de mim mesmo. Porque se você só está dando um recado, você não está se comprometendo com nada, porque você está dando um. E por que você está envergonhada? Porque você está querendo a aceitação das pessoas. Todo arauto não espera aceitação. Inclusive o arauto pode levar uma notícia que o povo não goste. O arauto pode chegar para o povo que se reuniu, e é por isso que o rei manda ele, e dizer assim, o rei está aumentando o imposto. E o povo meter pedra nele e matar o arauto. É por isso que o rei não vai, manda o arauto. Queridos, o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Eu vou dizer para você, cerrado ao meio não era pela barriga, não. Cerrado ao meio era da cabeça aos pés. Não era assim não, viu, André? Assim é fácil. Cerrado é daqui, ó. É cerrado, é aberto que nem um pãozinho de cachorro quente. Ele era um arauto. Ele era um arauto. Tem muita gente querendo ser pregador aí. Tem pregador assim, ó, no YouTube, no Instagram. E com o estilo da igreja hoje, a igreja se modernizou. Tem telão de LED, tem luz, tudo isso é bênção. Eu quero colocar a nossa igreja nos moldes das igrejas, da igreja moderna, se comunicar bem com a geração, com a sociedade, criar um ambiente, uma experiência. Já imaginou toda essa palavra num telão de LED, cheio de... Vocês... Né? Ninguém ia estar baixando, pegando no celular, todo mundo prestando atenção, criando uma experiência bem legal. Mas isso tem gerado e dado entusiasmo de muita gente querer ser pregador. Mas muitas vezes a palavra que você traz, ninguém se converte. A palavra que você traz, o povo endurece o coração. A palavra que o arauto traz, o povo diz, eu não vou fazer isso não. Mas eu acho esse texto extraordinário. E eu quero lhe empolgar. Tem crente aí? Quem recebeu a palavra em você? Quem já recebeu alguma palavra para você? Então você vai ter que falar dessa palavra para alguém. Amém? Você é um arauto. Você é um arauto. Você é um mensageiro. Temos que perder a vergonha, queridos. Porque nós não estamos falando de nós mesmos. Eu não estou falando de timidez. Às vezes tem gente que é um pouco tímido. Mas entende que não é sobre você. Se não é sobre você, é como se você estivesse pedindo para alguém. Tem gente que diz assim, se fosse para mim eu teria vergonha. Mas como é para a festa das crianças, eu peço. Não é assim? Mas se fosse para tu, me dá R$20 aí, você teria o quê? Vergonha. Mas ó, vai ter uma festa das crianças na minha igreja.
Tu pode ajudar com R$ 20. Bem cara lisa assim. Ou mais. Por que você não tem vergonha? Porque não é para você. Por que você tem vergonha de falar de Jesus? De dar uma palavra? Deus está mandando, passa um amigo ali, Deus está dizendo assim, ó, diz para ele que eu vou transformar a vida dele. Aí tu. E se ele aceitar e não aceitar? O problema não é... Ei, querido, não é sobre você. É sobre o recado que você tem que dar para ele. Você não tem nem que procurar saber como ele recebeu a palavra. Eliseu, quando recebeu o manto, diga Eliseu, quando recebeu o manto, estava trabalhando na agricultura. Aí ele fez o quê? Quem conhece a história? Isso. Ele queimou as carroças. Diga Eliseu. Os meninos cantam tanto o jochipeiro aqui, ó. Queimei minhas carroças e... Sabe nem que é de Eliseu que tá falando. Foi Eliseu que queimou as carroças. E o jochipeiro nem lembra. Foi Eliseu. Diga, a palavra em nós. A gente precisa cantar e procurar saber o que está cantando. Porque senão a gente canta vazio. Ou a gente canta para ser bonito, para ficar legal. Ou porque todo mundo está fazendo. Porque todo mundo está fazendo. Queridos, quem entrar por essas portas tem que saber qual é a nossa missão. Tem que saber por que pregamos. Tem que saber por que oramos. Tem que saber por que ungimos. Porque as pessoas entram e saem da igreja, às vezes não entendem, às vezes a gente está repetindo o que os outros fez. A gente não tem que repetir, a gente tem que entender. Eliseu queimou as carroças. Quando ele recebeu o manto, ele disse, agora sou eu. Deixa eu me despedir ali. E ele disse, queimei as carroças, queimei as palhas, queimei as ferramentas. Agora sou eu e o meu ministério. E aí, queridos? Ele agora disse, eu sou um arauto. Se Deus te chamar para queimar tuas carroças. Vai, pastor Jonathan, joga um manto naquele ali. Né? O Senhor arruma essas coisas para mim. Eu arrumo para tu? Eu? Tu acha que de mim mesmo eu te chamaria? Com toda sinceridade? É sério? Estou dando um exemplo, irmão. Suponhamos que eu estou diante aqui só de pastores. Estou falando só para os meus auxiliares, não. É sério, eu amo vocês. Mas você acha que é porque vocês são bonitinhos? Vocês são legal? Vocês dão dízimo? Quando Deus joga o manto, querido, você tem que queimar a carroça. Amém, amados? Amém ou não amém? Tem crente aí? Eu sei que isso não dá para aplaudir, mas diz um amém, pelo menos. Amém? Queima a carroça, amado. Afunda o teu barco no cais. Quem lembra? Quem sabe o que é esse? Quem afundou o barco no cais? Vamos parar por aqui, senão vamos voltar. Eu vou criar um discipulado, eu vou dizer assim, discipulado início. Para botar todo mundo junto. Né? Eu vou ler um texto aqui, irmão, que eu quero encerrar esse sermão, em nome de Jesus, antes que me decepcione mais. Mas a palavra está guardada, amém, irmãos? Mas ela precisa ser lida. Tá? A palavra precisa ser lida. Lucas 4, 18 e 19. Vocês ainda vão me amar? Eu estou preocupado se vocês não me amar, não, mas vocês têm que respeitar a minha história. Amém, meu irmão? Pastor, estou com raiva dele, mas eu não posso nem mexer com ele, porque eu sei que Deus está com ele. Foi isso que aconteceu com Moisés em relação a Miriam e Arão. Deus disse para ele, olha, vocês estão criticando ele, eu falo com ele face a face. Se ele está com uma mulher cursita, está errado. Veja,
Mas não fale mal dele, não. A rebelde da Miriam foi colocada para fora do acampamento, ficou lá leprosa 7 dias. Então, queridos, respeita a história, amém? Diga assim, eu quero te empolgar com esse texto e eu vou encerrar com esse texto. Amém? Olha, criançada, agora chegou, ninguém prega mais. Olha aí, ó. Lucas 4:18, ninguém prega mais não. Ainda bem que é o texto conclusivo. Olha aí, as criançadas, lê comigo aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para querigma. Para querigma. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar, diga, querigma. Diga, querigma. Proclamar liberdade. Aliás, pregar não, lá em cima na pregar não é querigma, tá? Pregar pregar é outra palavra. Proclamar que é querigma. Liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Amém, queridos? Aleluia. Ele me ungiu para pregar, para proclamar. A tradução literal desse texto é: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar as boas novas do Evangelho aos pobres, enviou-me para curar aqueles que têm sido quebrantados de coração. O Senhor te chamou para essa obra. E eu quero lançar um desafio. Posso lançar um desafio? Ou não posso? Eu podia encerrar aqui e deixar vocês de molho. Mas o Senhor te ungiu. Amém? Tem um crente aí? Ele te ungiu e ele colocou sobre você o Espírito dele para que você pregue as boas novas aos pobres. Amém? Por quê, irmãos? Porque quem tem o rico, ele não acha que precisa de Deus. Poucos são os que acham que precisam de Deus. Poucos são os que reconhecem. Poucos são. Tá? E tem pobre que também acha que não precisa também não. Se brincar, eu boto todo mundo na mesma escala. Porque é tudo pecador. São todos falhos e carecem da glória de Deus. Mas a Bíblia manda a gente pregar aos pobres. A Bíblia manda a gente ir para os menos favorecidos. Para os que estão sofrendo mais. Não que quem tenha não esteja sofrendo. Mas a Bíblia está dizendo para a gente ir para os que estão sofrendo mais. E ele enviou para curar, ele enviou para proclamar liberdade aos presos. E aí preso pode ter rico, pode ter pobre. Ele nos enviou para recuperar a vista dos cegos. E aí cego pode ter rico e pode ter pobre. E ele nos chamou para libertar os oprimidos. E aí oprimido pode ter rico e pode ter pobre. Deus te chamou. E a Bíblia diz assim, eu estou concluindo, que os discípulos deveriam ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém?